2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vocês abriram? Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Glória. É nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele todos nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, irmãos? Oh, glória! Graças a Deus. Vamos ficar por aqui. Observe algo interessante. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele diz algo maravilhoso. E ele diz que, de fato, Deus em Cristo estava nos reconciliando com ele. Observe que ele não diz Deus em Cristo estava nos condenando, mas nos reconciliando. E aqui a gente já vê, de fato, a bondade de Deus sendo revelada para nós. Um Deus que ele não está disposto, irmão, de forma alguma, a te ferir. Um Deus que não está com cajado na mão para te bater ou pegar na esquina do que você tem feito. Mas um Deus misericordioso que está pronto para fazer com que essa obra, por meio de Cristo, alcance você. Amém, irmãos? Agora, nós sabemos que esse ministério da reconciliação, ele não foi dado aos anjos. E não porque os anjos não soubessem pregar. Se você olhar a Bíblia, você vai ver que muitos homens de Deus ainda hoje têm experiência de ver anjos e anjos comunicando coisas para eles. Haja vista, irmão, por exemplo, Maria. O próprio anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Então, observe que se esse ministério de evangelização desse ao anjo, eles cumpririam, eu creio que muito bem e fielmente. Esse ministério, irmãos, não foi dado a qualquer uma outra pessoa, senão a mim e a você. Porque eu creio que Deus, ele confia que eu e você tenhamos capacidade nele de dar prosseguimento àquilo que Jesus iniciou. Vocês estão aqui ou não? Então, esse ministério da reconciliação, ou conciliar novamente o mundo com Cristo, as pessoas com Cristo, isso depende de mim e de você. Jesus, ele não vai descer dos céus para pregar o evangelho. Não, ele conta comigo e conta com você. Então, você e eu, nós somos cooperadores do Senhor nessa terra. E às vezes nós achamos que esse ministério, ele está totalmente conectado às pessoas que estão saindo aí pelo mundo afora com as missões transculturais, ou pessoas que fazem evangelismo, ou propriamente o departamento de evangelismo dentro da igreja. E às vezes as pessoas, de forma errada, se acomodam e simplesmente vê outras cumprindo esse chamado ministério maravilhoso que é o da reconciliação. Mas quando Deus delegou esse ministério, ele não delegou para o departamento de missões ou de evangelismo na igreja. Ele delegou para todos nós. Nós fomos comissionados. O ID é para mim e é para você. Amém, irmãos? Então nós não devemos nos isentar nunca de pregar e anunciar as boas novas. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Na realidade, se você parar um pouquinho para perceber, você vai ver que Deus colocou na igreja pastores, mestres, profetas, evangelistas, né? Pastores. Deus colocou profetas, Deus colocou apóstolos para justamente, irmãos, te aperfeiçoar para que você pudesse amadurecer e agora você maduro, outros pudessem ser abençoados. O propósito do Senhor é que vidas
possam ser salvas, vidas possam ser libertas. A igreja não faz sentido, irmãos, se nela não houver vidas. Vocês estão aqui comigo? Graças a Deus. Mas uma das coisas que eu quero falar com vocês é que, partindo desse princípio, quando nós olhamos a vida de Jesus Cristo, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele veio cumprir, né, um id, ele veio cumprir algo que Deus o comissionou. Quando Jesus, ele vai ter a oportunidade muitas vezes de falar qual o propósito dele na terra, você vai ver Jesus dizendo que o propósito dele na terra era evangelizar os pobres, era curar os enfermos, era libertar os cativos, era pregoar o ano aceitável do Senhor. E você vai ver, irmãos, Jesus fazendo essas coisas. Agora, de fato, o ministério de Jesus, terreno, ele cessou em um dado momento para que nós dessemos continuidade a isso. Agora, o que nós precisamos entender é que essa continuidade precisa ser igual ou maior do que Jesus fez. Porque enquanto Jesus estava aqui, era só ele. Quando ele subiu, somos nós. Fazer as mesmas obras, melhor, obras maiores, significa que se eu fizer as mesmas obras de Jesus e você também, a quantidade de resultado vai ser maior do que foi feito no passado. Está comigo ou não? Graças a Deus. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus ele estava aqui na terra, a Bíblia diz que quando Jesus ele morreu e ressuscitou, em Atos capítulo 1, a Bíblia fala que ele passou cerca de 40 dias ensinando aos seus discípulos coisas a respeito do reino de Deus. E alguns desses ensinamentos estão explícitos, expostos na Bíblia. Ele deixou a gente saber desses ensinamentos que ele passou 40 dias depois que ele ressuscitou. E um desses ensinamentos nós vamos observar, por exemplo, em Marcos capítulo 16. Esse texto que nós vamos ler já é Jesus, que Jesus já tinha ressuscitado e agora estava falando algumas coisas a respeito do reino de Deus para os seus discípulos. Observe o que Jesus falou já depois de ter ressuscitado, mas ainda não tinha tido a sua ascensão. Em Marcos capítulo 16, versículo 14. Vocês abriram aí? Marcos capítulo 16, versículo 14 diz assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza do coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. No versículo 15 ele diz: e lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Preste atenção até aqui, por enquanto. Nós vamos ler ainda até o versículo 20. Mas eu queria que você prestasse atenção aqui, é que a Bíblia fala que Jesus repreendeu a falta de fé, porque alguns deles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. E olhe que quando Jesus estava vivo, prestes a morrer, Jesus falou que ele iria ser ressuscitado. É só você ler as escrituras lá no Evangelho de João. Mas observe algo interessante, é que mesmo assim as pessoas não estavam acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Jesus teve que aparecer para elas, inclusive um deles, Jesus disse: toca em mim para você ver que eu ressuscitei. Vocês estão comigo até aqui? O que nós precisamos entender é que ainda hoje as pessoas estão acreditando que Jesus não ressuscitou. Ainda hoje as pessoas acreditam que Jesus foi mais um profeta, mais um revolucionário, mais um mártir na história. Mas o fato é que quando as pessoas acreditam que Jesus ressuscitou, então elas estão acreditando que de fato, no fato do poder do Senhor em manifestação. Oh, glória! Eu não estou dizendo que o Espírito de Jesus veio em um cachorro, veio em outra pessoa. Eu estou dizendo que o Espírito de Jesus, irmãos, preste bem atenção, ressuscitou ele. Oh, glória! E ainda hoje, existem pessoas que não creem nisso.
O fato delas não crerem nisso, elas não estão crendo no poder da ressurreição, no poder de Deus. É por isso que muitas religiões, as pessoas, elas só creem em Cristo e saem das suas religiões para crer em Cristo se eles forem ministrados através de poder. Porque hoje, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, talvez a sua experiência pode ter sido similar à minha. Quando eu me converti muito jovem, com 14, 15 anos, eu não precisei ver milagres acontecerem. A palavra da verdade, ela foi ministrada ao meu coração a tal ponto que no primeiro dia que eu entrei numa igreja evangélica, eu ouvi essa palavra e eu me rendi ao Senhor. No primeiro dia. Agora, eu sei que a minha experiência não é a experiência de todos. E muitas vezes as pessoas, elas não serão somente convencidas pela palavra, mas elas também serão ministradas pelos sinais. Vão existir, irmãos, Tomés. E Tomés precisam ver milagres. Oh, glória. Amém. Precisam ver a manifestação do poder do Senhor. E tirar o poder da igreja é tornar a igreja uma religiosidade. Tirar o poder da igreja é tornar a igreja um clube social. Aqui não é um clube social. E quando eu falo, eu não estou falando só o verbo da vida, mas a igreja não tem que ser um clube social. A igreja tem que ser a manifestação do poder de Deus. A igreja é um lugar onde as pessoas entram depressivas e saem alegres. A igreja é um lugar onde as pessoas entram lisas, quebradas e saem prósperas. A igreja é um lugar onde as pessoas têm que entrar enfermas e sair curadas. É um lugar onde as pessoas saem perdidas, sem rumo na vida, e elas são encontradas pelo Senhor. Oh, glória! A igreja tem que ser um lugar da resposta que o mundo precisa, irmãos. Eu tenho certeza que se você entrar no supermercado, você não entra no supermercado para comprar roupa. Você entra certamente no supermercado para comprar comida. Você não entra na farmácia para comprar comida. Você entra para comprar remédio. Agora, imagine o porquê as pessoas entram na igreja. Elas têm que entrar na igreja para o seu problema espiritual ser resolvido. Elas têm que entrar na igreja para que aquilo que elas não conseguem fazer, e homem nenhum consegue fazer, ela possa ver Deus fazendo, agindo na vida dela. Vocês estão comigo? Glória. Mas continuando, no versículo 15, ele diz assim, ó, oh glória. E lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Vocês estão aqui comigo? Observe que ele não disse para você proclamar um evangelho para algumas pessoas, mas ele disse a todas as pessoas. Todas as pessoas vão incluir pessoas que talvez não tenham afinidade com você. Pessoas que talvez você nem fosse tão simpático com elas. Pessoas que talvez você nem goste. Mas a Bíblia está dizendo, essas pessoas, elas são dignas de receber o evangelho que você recebeu. Quando Jesus morreu na cruz, em João 3,16, é um texto que nós conhecemos muito bem, diz que ele amou a todos. Você está aqui comigo ou não? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Quando o Senhor comissionou os apóstolos a não só ficarem em Jerusalém, mas ir para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Samaria era uma cidade, irmãos, que era como um problema para os judeus, porque nela havia judeus também, mas eram judeus, irmãos, que receberam influência de outras culturas. E muitas vezes, os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quando Jesus disse, vocês vão para Samaria e vão ser minhas testemunhas, Jesus está dizendo, ei, eles precisam do evangelho como vocês um dia foram alcançados pelo evangelho. Não sou eu que escolho a quem eu evangelizo. É Deus que escolhe quem eu devo evangelizar. Independente da classe social, independente da cor e raça. Irmãos, todos nós podemos e devemos ser filhos de Deus. E isso depende de mim, depende de vocês. Vocês estão aqui comigo? Oh, glória.
Mas quando nós olhamos aqui a Bíblia, no versículo 16, ele diz: e aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia, quem não crê será condenado. Vocês estão aqui? Aleluia. Agora, ele diz: todo aquele que crê será salvo. Quem são aqueles que creriam ou que iriam crer? São justamente aqueles, irmãos, que iriam receber a palavra do Senhor anunciado pelos apóstolos. O anúncio, né, da palavra, das boas novas, ia fazer com que pessoas crescem nisso. Vocês estão aqui ou não? Agora Jesus vai dizer o que aconteceria com aqueles que iriam crer, juntamente com os apóstolos que já estavam crendo. No versículo 17 diz assim, ó: e estes sinais acompanharão os que creem. E estes sinais acompanharão os que crerem. Aí ele diz: que sinais são esses? Ele diz: em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes, e se algo mortífero beber, e nenhum mal lhe fará. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Agora no versículo 19 ele diz assim, ó: concluindo depois de ter-lhes orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Então observe algo aqui que eu quero trazer para vocês. É que a Bíblia diz que os sinais, eles deveriam acompanhar os que crerem. Quem era que os sinais deveriam acompanhar? Não era necessariamente só os apóstolos. Não, mas era todo aquele que crê. Não era somente os apóstolos, mas todos aqueles que crescem no que os apóstolos iriam pregar. Todos aqueles que crescem no que os apóstolos iriam anunciar, esses também seriam dignos, no nome de Jesus, de expulsar demônios, de curar enfermos. Vocês estão aqui? Todos seriam dignos. Todos seriam dignos de falar em outras línguas. Todos seriam dignos, irmãos, de ver os sinais do Senhor acompanhando. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vamos ver, irmãos, Jesus, ele indo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando toda sorte de enfermidade. Mas depois a gente vai ver Jesus chamando os 12 e comissionando a eles irem. Depois nós vamos ver Jesus comissionando os 70, algumas versões de 72 a irem também. Mas agora, essa comissão não está restrita às pessoas que conviveram com Jesus. Agora, essa comissão está restrita a todo aquele que crê em Jesus. E isso faz parte, isso está falando comigo, isso está falando com você também. Agora deixa eu te chamar uma coisa, e deixa eu te falar uma coisa que vai trazer uma maior revelação para a sua vida. Você está aqui comigo ou não? Oh, glória. Presta atenção nisso. Eu estava há uma semana conversando com minha esposa de uma devocional, estudando na verdade algo que eu recebi na minha devocional. Eu fui totalmente direcionado pelo Senhor a ler e meditar em outras coisas. E essas coisas que eu li e meditei é justamente boa parte do que nós estamos ministrando agora. Mas uma das coisas que eu falei para minha esposa, preste bem atenção, é que quando eu leio os evangelhos, e eu olho para a vida de Jesus, comissionando os seus discípulos a pregarem um evangelho com poder, eu não vejo Jesus instruindo os seus discípulos ou ensinando como eles ficarem curados. Como eles manterem a cura. Eu vejo Jesus ensinando os discípulos a curar outros. Sabe, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, as pessoas estão se identificando muito com a mulher do fluxo de sangue, quando elas deveriam se identificar com Jesus primeiro. A sua identificação não tem que ser com a mulher do fluxo de sangue, tem que ser com Jesus.
Aqui Jesus está comissionando a você impor as mãos e as pessoas serem curadas. Não você receber somente imposição de mãos. Com isso, não há problema em você ser ensinado sobre cura, como obtê-la, como manter. É maravilhoso e é bíblico. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é uma parte do evangelho. A outra parte do evangelho é quando nós saímos dessa condição de só receber para dar. E sabe, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, que essa instrução do melhor receber, o melhor dar do que receber, se encaixa com isso também. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, receber ensinamentos sobre cura, como se manter curado, como receber cura, é maravilhoso. Mas está chegando a hora de nós mergulharmos em águas mais profundas. E essas águas mais profundas agora é você ser ensinado por nós. Esse que vos falo. É você ser ensinado por nós como curar pessoas. Como impor as mãos, como expulsar demônios. Como impor as mãos e outras pessoas falarem outras línguas. É maravilhoso você falar em línguas, mas é maravilhoso também você impor as mãos e ver outras pessoas falando. É maravilhoso receber cura, mas é maravilhoso também alguém procurar você impor as suas mãos e aquela enfermidade, aquilo que mantinha aquela pessoa presa, no cativeiro, ela ser livre. Você não precisa só glorificar o nome do Senhor recebendo. Você deve glorificar o nome do Senhor dando também. Oh, glória. O problema é que muitas vezes as pessoas não estão exercendo fé e nem sendo ensinadas sobre como receber cura, quanto mais curar outros. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o propósito do Senhor é que você leve cura para os outros e não só fique recebendo cura. Porque enquanto você só fica recebendo cura, significa também que hoje você está enferma, amanhã também. Mas o propósito do Senhor é que hoje você receba cura e você ande em saúde divina. Viva uma vida sem enfermidade. Oh, glória. Oh, glória. Às vezes as pessoas se incomodam com isso. Quando nós falamos essa verdade, às vezes as pessoas dizem, não, mas eu acho que também não é bem assim. Então fica com a doença até Jesus voltar. Uma vez uma pessoa me procurou por esses dias e falou comigo. E disse, pastor, veio uma pessoa questionando sobre um parêntese, sobre essa questão de cura. E eu falando que a vontade de Deus, que essa pessoa foi curada, mas ela não estava entendendo isso. Eu disse, meu filho, não discuta. Simplesmente o que nós precisamos entender é que nós estamos chegando, irmãos, nós vamos para o mesmo propósito. É como se nós estivéssemos subindo uma montanha e o propósito final é chegar ao topo da montanha. O propósito final é chegarmos ao céu. Agora, se você está subindo de um lado da montanha, nós estamos subindo do outro lado da montanha, eu estou tendo uma visão, você está tendo outra. Não há problema em você subir, chegar aos céus e a vida que você estava vendo aqui é uma vida de miséria. Está comigo ou não? Em nenhum momento a Bíblia diz que os curados herdarão o reino de Deus. Não, a Bíblia diz que os salvos. É possível você viver uma vida enferma aqui o tempo todo e ser salvo. Não há problema com isso. O problema é que eu não quero isso. Não há problema em você viver uma vida aqui miserável, na pindaíba, como diz o pastor Raimundo, né? Devendo a todo mundo, que até o diabo tem medo de você. Até o diabo está com medo. Diz, rapaz, se esse camarada chegar aqui no meu império, ele vai falir. Vai quebrar. Não há problema.
problema em você ter uma vida miserável, devendo a agiotas, devendo a banco, tendo hoje, não tendo amanhã. Não tem problema, você vai para o céu da mesma forma se você recebeu Jesus. Mas também não há problema alguém ter suas contas pagas. Com dinheiro na conta, promovendo o reino de Deus. Não há problema em você ser levantado para ser um cooperador do reino, um investidor dele. Não há problema também não. Ambos vão para o céu. Eu só acho que aquele que está tendo uma visão aqui desse lado, sem querer legislar em causa própria, porque eu estou dele, eu só acho que essas pessoas, quando chegarem no céu, elas não vão tomar tanto susto com ouro, com pérola, porque elas decidiram usufruir do céu na terra. Está comigo? Então, o que nós precisamos entender é que quando Jesus ele comissionou a igreja a cumprir o ID, ele também nos deu a mesma ferramenta que ele tinha ou teve quando ele estava aqui na terra, para curar os enfermos, para falar, né, para agora nós pudéssemos falar em outras línguas, para expulsar demônios. As mesmas ferramentas estão disponíveis para nós. O problema é que muitas vezes nós não conhecemos isso ou usufruímos isso só com nós mesmos. Mas agora a nossa consciência tem que mudar, irmãos. A nossa consciência tem que mudar. Em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é: não anuncie as boas novas somente com palavra. Anuncie as boas novas com poder também. É isso que Jesus está querendo dizer. Sabe, irmãos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, você vai ver Paulo dizendo aos coríntios: ei, quando eu ministrei a palavra para vocês, eu não ministrei uma palavra de sabedoria humana, mas foi uma palavra com espírito e poder. Oh, glória! Aí, sabe, irmãos, eu já li e tenho lido livros que falam sobre igrejas em crescimento, igreja com propósito. Mas dificilmente eu leio um livro a respeito disso, quando, principalmente, a maioria desses livros, eles falam sobre uma passagem na Bíblia, que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. E eu queria mostrar algo para vocês aqui. Oh, glória. Vocês estão sendo abençoados? Atos 2, 42. Diz assim, ó. Eles perseveravam, falando da igreja primitiva. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Deixa eu dizer uma coisa, comunhão é bênção? Se expor ao ensino é bom? O partir do pão é maravilhoso? Oração é coisa boa? Tudo isso estava envolvido na igreja primitiva. E são princípios que devem estar envolvidos em qualquer igreja. Vocês estão aqui ou não? Aqui é um modelo para nós. O princípio é o mesmo. Os métodos podem mudar, mas a essência é a mesma. Mas observe algo interessante. No 43 diz assim: e na alma de cada um, eu estou lendo na versão King James, e na alma de cada um havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Eita! Não, sinais e feitos maravilhosos, extraordinários, também tem que estar na igreja. O problema é que nós estamos olhando a igreja de uma maneira parcial, de uma maneira limitada. E olhamos, nessa igreja tem comunhão, uau, que coisa maravilhosa. Nessa igreja tem ensino, uau, que coisa maravilhosa também. Nessa igreja tem oração, muito bom, uau, que coisa maravilhosa. Mas na igreja tem que ter poder. Tem que ter sinais.
E a igreja que tem poder, e a igreja que tem sinal, é a igreja que crê. Oh, glória. Aleluia. Eu não creio que Deus mudou. Eu não creio. Porque quando eu olho essa igreja primitiva, essa igreja, no início, na sua formação, as pessoas, irmãos, elas eram curadas de várias formas e de várias maneiras. Ao ponto de Pedro e João encontrarem um coxo e dizer, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho vos dou, levanta e anda. O coxo levantou e andou. Mas depois a sombra de Pedro começou a curar pessoas também. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, chegando numa ilha, curou o pai de um homem e a ilha toda, irmãos, recebeu cura. A gente vai ver que os lenços e aventais de Paulo curavam pessoas também. E o poder de Deus não cessou, não parou, continua sendo o mesmo. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Nós é que muitas vezes estamos limitando esse poder. E é isso que eu estava conversando com Leilane, a mulher mais bonita do universo, diga-se de passagem. E isso que eu estava falando com ela. Porque nos livros que nós lemos muitas vezes, o encorajamento é ter comunhão, o encorajamento é ter oração, o encorajamento é ter perseverança, é ter ensino. Mas cadê o poder? Cadê os sinais? Mas não tem isso porque não é pregado sobre isso. Não é ensinado sobre isso. Quando a igreja é ensinada e encorajada, então as pessoas começarão a ser despertadas para isso também. Oh, glória. Um dia eu não sei quanto a você, irmãos, eu não me converti na igreja Verbo da Vida, converti em outra igreja. Um dia eu não fui ensinado a crer que eu poderia viver uma vida de prosperidade. Até que alguém trouxe esse ensinamento e fé cresceu nessa área, ao ponto agora de eu usufruir uma vida próspera. Ninguém tinha me ensinado que eu poderia receber cura. Mas um dia alguém me ensinou, a minha fé cresceu nisso e agora eu posso receber cura, como manter cura, como andar em saúde divina. Uau! Malmente alguém me disse que a oração, quanto mais orava, mais poder tinha. Então minha fé foi crescendo nisso e eu comecei a orar bastante. Graças a Deus por isso também. Mas precisa nos dias de hoje também pessoas começarem a se levantar e despertar a igreja e dizer, meu filho, está na hora. Chegou o tempo. As boas novas não é somente palavra de sabedoria humana. As boas novas consistem em poder. Uau! Está na hora de nós encontrarmos um colega de trabalho que está passando por um problema, seja ele qual for, e nós, em meio a uma instrução divina, impormos as mãos a eles serem curados. Está na hora de começarmos a dar ordem a demônios, eles começarem a ser expulsos. Isso é o evangelho. Isso é o reino de Deus. Chegando. 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 Oh. Aleluia. Aleluia. Preste atenção nisso. Em Atos, eu estou concluindo já. Em Atos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, Atos 5, 12. Diz, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram costumavam se reunir em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Versículo 13. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a ele, ainda que o povo estivesse em grande estima. Versículo 14.
em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados a comunidades, ao ponto de doentes serem levados para ruas e colocados em leitos e macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sombra se projetasse sobre algum deles. Você percebeu por que a igreja crescia? Porque andava em poder. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Deus é bom. Aleluia. Agora, para concluir, eu queria que você fosse lá em um texto que eu creio que você já sabe. Mas eu queria que você fosse lá em Atos capítulo 1. Vamos lá. Uau. Antes de eu falar Atos capítulo 1, deixa eu te falar algo aqui que veio ao meu coração. Preste atenção. Deus não age na condenação. Deus age na revelação da palavra. Um dia, Pedro, no início do ministério de Jesus, precisou de Jesus para curar uma febre da sua sogra. Mas depois de 3 anos e meio, Pedro estava levantando um coxo. Talvez hoje você precise de alguém para impor as mãos sobre os seus. Mas depois de uma ministração, depois de uma palavra, depois de um ensinamento, depois de uma unção coletiva, você pode começar a impor as mãos e ver pessoas sendo curadas. Não acha que isso é difícil, não acha que isso é impossível. Deus está contando com você. O ministério de Pedro passou, o ministério de Paulo também. Mas existe aqui Pedros, existe aqui Paulos, existe aqui Filipes, existe aqui Estevãos, que vão marcar essa geração até a volta de Cristo. Eu estou falando com eles, eu estou olhando para eles, eles estão aqui. Uau! Uau! Algumas pessoas podem achar, mas o poder de Deus cessou, só foi por aquele tempo. Não cessou. Não esqueça, Deus não muda. Deus não ama mais as pessoas da igreja primitiva, aqueles povos, do que você. Se eles precisavam receber cura, pessoas aí fora precisam também. Oh, glória. Apresentar um Deus que não cura é apresentar um Deus egoísta, que curou no passado e não cura hoje. Ele não é egoísta. Ele é bom. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é galardoador, abençoador. Uau. Você não pode perder a escola dominical do mês de setembro. Em primeira mão, eu vou divulgar para você. Nós falaremos sobre o caráter de Deus. Quanto mais você descobre quem, quanto Deus é, mais você vai descobrir do que você tem. Oh, glória. Vocês estão aqui? Uau. Então, se o Espírito Santo mandar interromper, eu interrompo de novo. Oh, glória. Atos.
8. Uau! Uau! Aleluia! Aleluia! Diga comigo, Deus é bom. Eu não vou ler Atos de novo, não. Vou parar ainda não. Queria que você fosse para Atos 8. Atos 8, versículo 1 diz: naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões de Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Presta atenção aqui. A igreja primitiva, ela sofreu perseguição. Na perseguição, a igreja foi dispersa, as pessoas se espalharam. Mas a Bíblia fala sobre um homem chamado Filipe. No versículo 4 diz assim: entre mentes, os que foram, Atos 8:4, dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vocês estão vendo aqui? Nós poderíamos substituir, sem ferir o texto, evangelizando, pregando as boas novas. Mas olha o que ele diz. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. O que era que Filipe dizia? O que você acabou de ler, que ele anunciava-lhe a Cristo, as boas novas. Mas observe, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Filipe não só anunciava a palavra, mas também fazia algo. A Bíblia diz então que no versículo 7, os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Vocês estão aqui comigo? Então Filipe estava cumprindo fielmente o que Jesus instruiu aos apóstolos. Presta atenção aqui. Observe que Filipe, ele não estava naquela reunião que Jesus fez depois de ter ressuscitado com os apóstolos. Mas essa verdade que estamos anunciando agora foi anunciado para a igreja. Ao ponto agora de Filipe estar fazendo o que Jesus disse para os apóstolos fazerem. Então Filipe agora, ele está pregando a palavra e ele está fazendo alguma coisa. O que? Justamente o que Jesus disse que deveríamos fazer. Expulsar demônio e curar os enfermos. Agora eu te pergunto uma coisa. Precisa necessariamente a igreja sofrer perseguição para essas coisas começarem a acontecer? Eu acredito que não. Eu acredito que agora a gente pode começar a andar nesse nível, andar nesse poder, sem nem mesmo sofrer tanta perseguição quanto Filipe sofreu. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Mas nós estamos aqui lendo a trajetória ministerial de Filipe. Mas quando Filipe começou, não foi assim. Quando Filipe foi salvo no crescimento da igreja, Filipe, ele foi escolhido porque ele era cheio de sabedoria, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem que dava bom testemunho. Filipe um dia estava servindo as viúvas, mas outro dia ele estava levantando coxos, curando pessoas. Isso me faz entender que hoje você pode estar aqui servindo no diaconato, servindo nos conselheiros, servindo no DI, servindo no louvor, servindo no DASV, servindo no Neve. Eu não posso esquecer de nenhum, viu? Agora, se eu esquecer,
Já falei daí. Oh, você pode... Tá ok. Eu comecei aqui até o final agora, né? Você pode estar no verbo tim. Deixa eu dizer uma coisa para os adolescentes. Um dia Felipe já foi também adolescente. Pode estar na sala VIP. Pode estar no verbo coffee. Pode estar em qualquer lugar. Felipe estava ali. Mas chegou um dia que Felipe se levantou e começou a pregar a palavra com sinais. E Deus era com ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele pregava essa palavra em uma cidade chamada Samaria. Essa cidade era uma cidade imoral. Pedro pregava a palavra em Jerusalém. Era uma cidade religiosa. Paulo passava por cidades que eram uma cidade completamente incrédula. Mas nada impedia o mover do Senhor sobre a vida deles. Oh, glória. Oh, glória. Você está em vitória da conquista. E eu imagino que enquanto Jesus não voltar, as pessoas começarão a ler os seus livros. E olharão e dirão, em vitória da conquista, no ano de 2019, existiu uma igreja, existiu um povo que recebeu a palavra da fé, que decidiram não ficar parados, que decidiram não só receber cura para si mesmo, nem se manter curado, nem saudável. Não, esse povo começou a ousar crer. Saíam dos cultos e onde eles chegavam, nos restaurantes, nos supermercados, nas farmácias, nos shoppings, no trabalho, eles alvoroçavam. Eles eram reconhecidos por pessoas incrédulas que diziam, chegaram, eles estão aí. A incredulidade não vai te parar. O medo não vai te parar. As pessoas não vão te parar. Mas vão dizer que você é louco. Falaram também de Paulo. Mas Paulo diz que a palavra que ele pregava era loucura para os outros. Mas para ele era o poder de Deus em manifestação. Tem que se levantar nessa cidade uma palavra, um povo cheio da palavra, um povo cheio da fé e da ousadia. Tem que se levantar nessa cidade um povo que não se acostuma com o mundo, não crê que a igreja é uma igreja de pecado. Tem que ter um povo que vai ser a igreja do Senhor por qualquer lugar que eles passarem. Oh, glória! A igreja Verbo da Vida. Eu tenho que falar isso porque eu não posso falar de outro, tenho que falar da minha. Mas há uma unção profética aqui. A igreja Verbo da Vida nessa cidade, ela tem que ser um farol. A resposta para os perdidos. A resposta para os enfermos. A resposta para os necessitados. Nessa igreja tem que estar as pessoas mais ricas dessa cidade. As pessoas mais prósperas dessa cidade. Para levantar igrejas. Para enviar missionários. Para sustentar pessoas no campo missionário. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Os saudáveis têm que estar aqui. Os vitoriosos têm que estar aqui. Estamos pregando a palavra e iniciando um novo ciclo, uma nova fase nessa igreja.
Não somos um clube social. Somos uma igreja cheia do Espírito e cheia do poder. A unção está aqui. A unção está aqui. Quando eu cheguei nessa cidade, no ano de 2010, uma das orações que eu fiz para o Senhor foi: Senhor, se for para começar mais uma igreja nessa cidade, para que não seja relevante, então eu estou fora. Nem aqui eu quero ficar. É melhor estar na minha cidade, que era Salvador, que agora é Vitória da Conquista. É melhor estar lá na minha cidade, com a minha família, ajudando o meu pastor e seguindo a minha vida profissional. Para mim tá bom demais. Se for para ter mais uma igreja, eu tô fora. Mas se for para ter uma igreja relevante, acima da média, se for para ter uma igreja para sacudir essa cidade, para salvar os perdidos, curar os enfermos, eis-me aqui. Eu tô aqui. Cheguei e não vou sair. Passou um ano e eu continuei. 2 anos também. 3 anos. 4. Eu estou no 8º. Eu creio que Deus ouviu a minha oração. E eu creio que também que quando eu estava orando em 2010, enquanto eu estava falando isso, eu creio que o Senhor estava dizendo: meu filho, tu não sabe o que me pedes. Mas quem sabe naquele ano o Senhor estava no coração dele assim: meu filho, você não sabe o que me pedes. Vai chegar um certo dia que você não tem conhecimento, mas é daqui a 8 anos, na comemoração do Verbo da Vida de Missões, você vai estar pregando por uma revelação que eu te dei enquanto você estava estudando para pregar e outra coisa. E nessa entendimento que eu te dei, algo mexeu dentro de você, a começar a ensinar a igreja que ela tem que andar no meu poder. Uau! E depois dessa pregação, nunca mais a igreja será a mesma. A mesma. A mesma. A mesma. Não será uma igreja covarde. Não será uma igreja medrosa. Mas será uma igreja cheia do Espírito Santo, de ousadia e do poder do Senhor em manifestação. Começou e não vai mais parar. Não vai mais parar. Se quiserem conhecer Deus, conhecerão Deus através de você. Vou melhorar isso. As mãos de Deus são as suas mãos. A boca do Senhor é a sua boca. Os pés do Senhor são seus pés. Onde você está, o Senhor também estará com você. Levante suas mãos. Agora olhe para ela. Diga: as minhas mãos são mãos santas, cheias do poder do Senhor. E a partir de hoje, onde eu impuser as minhas mãos, onde eu colocar as minhas mãos, só pode acontecer uma coisa: o fluir do poder do Senhor, curando pessoas, libertando pessoas e prosperando
Pessoas, onde as minhas mãos tocarem, ali será também o poder de Deus tocando. Diga: Satanás, a partir de hoje, você não fica mais no mesmo espaço, no mesmo território, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade. Onde eu passar, você tem que sair. Oh, glória. Aleluia. É maravilhoso assistir vídeos como esse e ver missionário com essas missões transculturais, invadindo o Japão, invadindo Portugal, invadindo a Europa, invadindo a América do Sul, América do Norte, Oceania, invadindo do Iapoque ao Chuí. É maravilhoso, mas é maravilhoso também o que você começará a fazer dentro da sua cidade, na sua nação, na sua casa, por onde você passar. Deus está lá, mas Deus está aqui também. Aleluia. Então termino essa pregação. Discurso é ótimo. Termino essa pregação dizendo para você: que venha à nossa igreja os enfermos para serem curados, os perdidos para serem salvos, os lisos para serem prósperos, e as vidas deles nunca mais serão as mesmas. Nunca mais serão as mesmas. As pessoas têm que começar a ter dúvida quando elas passarem a ter qualquer crise. Elas têm que ter dúvidas. Elas têm que pensar assim, quando sentirem uma dor: não, mas espera aí, eu vou para onde? Eu vou no hospital, na emergência, ou vou na igreja Verbo da Vida? Eu vou aonde? Eu vou aonde? Eu vou aonde? As pessoas têm que começar a ficar em dúvida para onde elas irão quando elas precisarem de uma resposta. Elas não precisarão ficar na mente delas só com hospital, emergência, remédio. Elas saberão que há um Deus que cura ainda hoje. E Ele está disponível para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê.